Olá, pessoal. Estou aqui para bater um papo com vocês, né, sobre assistência de câmera. E aí eu vou começar a falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Bia Marques. Eu comecei na fotografia no fotojornalismo, né? Isso lá nos anos 80. Trabalhei no Globo, Jornal do Comércio, enfim, algumas mídias, né? Como fotógrafa estilo, e depois, no começo dos anos 2000, eu fui lá para a UF fazer o curso de cinema. Saí de lá com uma trilha de primeiro assistente de câmera, né? Trabalho muito mais num cinema periférico, etc., do que aquele cinemão mainstream, apesar de já ter fotografado, enfim, longa. Tô com longa aí para sendo editado, né? Daqui a pouco está sendo lançado, séries curtas, né? E trabalho muito num cinema mais de guerrilha, né? Vim fazendo um pouco de assistência de câmera, direção de fotografia, assistência de elétrica, né? Essa coisa de set tem uma coisa legal da gente, às vezes, nessa época de aprendizado, ir transitando por muitos lugares, né? Paralelo a isso, eu fui monitora lá na UF da cadeira de fotografia e iluminação, então comecei já desde essa época, um pezinho na sala de aula, e depois fui dando aula também, já tive em alguns lugares como o NPD, o Cinema Nosso, Senai Laranjeiras, o- lá na Ação da Cidadania, enfim, estou aí nesses rolês, né? E dessa vez eu estou começando aqui um curso de assistência de câmera, né? Eu até brinquei lá no vídeo, né, do Instagram, brincando que a assistência de câmera é um trabalho invisível, e na verdade né? A assistência de câmera é um trabalho invisível de quem está ali por trás da câmera, né? A pessoa, as pessoas, né? Uma equipe grande, né? Da equipe de fotografia, elas trabalham muito em silêncio, numa coisa intuitiva, etc. E então é uma coisa assim que você tem a responsabilidade pela integridade da câmera, né? Tudo que acontece com a câmera é, antes de mais nada, responsabilidade dos assistentes, e por isso que eu brinquei com aquela história de ser um trabalho invisível, né? Enquanto está tudo fluindo bem, o trabalho tem que ser invisível. O assistente de câmera é aquele cara que o ideal é que ele não seja notado no set, né? E quando ele é notado é quando deu algum problema. Acabou uma bateria antes do tempo, deu um problema no cartão, deu um problema qualquer na lente. E por isso a gente começa a atuar desde a pré-produção, né? Mas vamos começar aqui um pouquinho com o plano de curso, né? A gente tem um plano de curso que começa com a história das câmeras de cinema, né? Uma evolução dos formatos. Então a gente vai dar assim uma passadinha, né? Na uma coisa rápida, né? Mas desde assim dos irmãos Lumière, como é que inventaram o cinematógrafo, a invenção da Kodak, né? Da emulsão, das perfurações do negativo, as primeiras câmeras da ARRI, e eu vou estar mostrando para vocês também uma câmera em película. Ela não está em 100%, né? Não é, por exemplo, a que o Afonso vai usar no curso dele, mas a gente tem lá uma Reflex 16 milímetros, e a gente vai tá dando uma olhadinha nela, como é que é o funcionamento, o carregamento do chassis, o looping, umas coisinhas assim, mais de curiosidade, né? E aí, depois dessa introdução nas câmeras analógicas, né, a gente entra nas câmeras digitais. Até para vocês entenderem que, em termos de princípio, a coisa da fotografia não mudou muito, né? O tipo de testes que se fazia, o tipo de cuidados que existiam, né? Claro que na hora que você está expondo um negativo, ou expondo uma mídia digital, você tem umas diferençazinhas, mas isso é uma coisa mais até com a direção de fotografia do que exatamente com o assistente de câmera.
Mas a gente vai passar, dar uma breve pincelada, né, sobre as câmeras digitais, a gente vai entender a questão do obturador, né, para ninguém estranhar quando a gente começa a falar em obturação, obturação em graus, né, o que é aquilo, etc. E as analogias, né, que muitas das profissões que, eu digo das funções, né, que a gente tem mais de um tipo de assistente, né, quando a gente está, claro, depende do tamanho da produção, mas quando a gente está em produções grandes, a gente vai ter o primeiro, segundo, terceiro assistente de câmera, a galera que faz a logagem. Então, cada um desses profissionais ele vai ter uma função completamente diferente do outro. E uma das funções do primeiro assistente de câmera é justamente preparar a câmera no sentido da configuração do menu. Então, eu começo dando essa parte de a explicação um pouco do funcionamento da câmera, até para quando a gente chegar na parte de ver o menu da câmera, ninguém estranhar o fotografês, né? Aqueles termos estranhos que a gente vai estar falando em bitola, vai estar falando em frame rate, vai estar falando em janela, vão ter uma série de configurações que a gente vai ter que estar fazendo na câmera. Então, é muito importante que a gente entenda um pouquinho esse funcionamento, né? Como é que é feita a transmissão da imagem, a coisa a influência, né, do tamanho dos sensores, e mesmo quando a gente grava, nem sempre a gente usa o sensor inteiro, né? Uma coisa mais ou menos como, por exemplo, vou fazer uma analogia, as TVs antigamente eram quadradas e hoje em dia as TVs já têm aquela imagem já mais panorâmica, né? Então, às vezes você tem uma câmera que tem um sensor mais quadrado, mas para você fazer a gente chama de janela, né? Uma imagem mais panorâmica, você vai colocar como se fossem duas tarjas e não vai usar a área inteira do sensor. Então, a gente vai estar vendo toda essa questão, né, numa parte ali mais teórica, né, desse funcionamento das câmeras, da questão das lentes. Vamos estar vendo questões assim de adaptadores de bocal, né, que a indústria tem uma coisa assim de protecionismo, então os fabricantes costumam fazer bocais diferentes para botar a pessoa, entre aspas, escravo daquela marca. Então, a Canon tem um bocal diferente da Panasonic, que tem um bocal diferente do padrão de cinema, que seria o LP, né, o Positive Lock, o PL, né? Então, a gente vai estar vendo essas questões de bocal, as questões de adaptador, porque às vezes você, para usar uma câmera com uma lente de um outro fabricante, você vai estar trabalhando com adaptador. E então a gente vai estar vendo essa parte até chegar ali no menu das câmeras, né? A gente vai estar trabalhando prioritariamente com dois tipos de câmera, né? A gente vai estar um dia com uma, outro dia com outra. As câmeras que a gente vai estar usando vão ser as câmeras da Blackmagic, né? Tanto a Pocket 6K, né? Como o novo lançamento agora, que é a Pixis, né? É a câmera nova que a gente vai estar lá. Então, a gente vai estar, enfim, passando o menu dessas câmeras, vendo as configurações e tudo mais. E vamos estar vendo também as questões dos acessórios, né? Que a gente está falando câmera, mas, na verdade, os assistentes eles vão estar lidando com uma série de acessórios, de motores de foco, de transmissores wireless, né? Você tanto pode transmitir imagem por cabo como por transmissores, e cada vez mais a gente vai estar passando para esse mundo aí do wireless, né? Eu sou da época que quando a gente fazia câmera na mão, com o monitor, tinha que ficar lá o assistente de câmera andando atrás do câmera, soltando o cabo quando ele se afastava, recolhendo o cabo quando ele andava de costas, né? Então a gente vai estar vendo todas essas coisinhas.
A minha ideia, inclusive, é estar trabalhando com os motores o foco manual, né? O foco que a gente faz com o comando de foco manual e com os comandos eletrônicos também, né? Cada dia a gente vai estar trabalhando com isso. E vamos estar vendo o que a gente vai ter. A gente vai ter o Holy Land Piro 7, né, que é uma das novidades lá da Holy Land, é um monitor, né, que ele ao mesmo tempo é transmissor, né, ele manda sinal para um outro device, né, pode ser um segundo monitor, porque a gente às vezes vai ter o monitor do foquista, o monitor do diretor, o monitor como é que se diz, do próprio diretor de fotografia, né? O assistente de câmera ele vai, inclusive, configurar diferente esses monitores, porque o monitor, por exemplo, o monitor do diretor é aquele monitor sem nenhuma informação, ele quer ver a imagem limpa, ele está interessado ali na coisa dos atores, como é que, se a atuação está bom, se teve algum problema. E enquanto o fotógrafo, né, o diretor de fotografia, vai precisar de algumas referências. Então, ele vai estar ali, talvez, é que eu vou dizer, vai estar com coisas assim, um histogram, vai estar com mecanismos, né, que ajudem ele a entender a exposição que ele vai estar correta, né, uma série de guias, mais ou menos que nem um marinheiro, né, quando ele navega, ele tem que saber navegar por estrela, mas ele também vai ter os aparelhos que auxiliam, né? Então, você vai configurar o monitor do diretor de fotografia com algumas informações que o monitor do diretor não tem. Nós vamos estar vendo os comandos de foco, né? A gente vai estar lá com Tilta Núcleos N2, né? Mais moderno. Vamos estar com o Matchbox da Mirage também. E vamos chegar na parte das ferramentas, né? Então, quando a gente fala ferramenta, né, os assistentes de câmera eles costumam levar umas coisas para o set que a gente chama de balde, né? Tem um outro tipo também que é o set box, né? São umas caixas onde eles vão organizar todas as ferramentas. E ali você vai ter uma série de coisas. Você vai ter lanterna, vai ter pinça, vai ter tesourinha, vai ter líquidos para limpar a lente, vai ter estilete, vai ter multímetro, vão ter kits de chaves, né? Chave Phillips, chave de fenda, chave disso, pregador de roupa. Então, assim, a gente vai estar vendo essas ferramentas, né? Esses utensílios que a gente costuma utilizar, e a gente vai estar depois passando para uma parte de entender o que os assistentes fazem nas diferentes fases da produção, né? Porque a produção ela começa com a pré-produção. A pré-produção é aquela fase que a gente vai estar ali com com a organização em si, né? Então, vão ter as leituras de roteiro, o fotógrafo vai estar indo com a equipe visitar as locações para entender as especificações que ele vai estar, que mais? Ele vai estar fazendo o dimensionamento da equipe, né? Porque você pode ser um filme ali pequenininho, um filme universitário, um filme baixo orçamento, você vai fazer com um equipamento menor, com menos assistentes, etc. Ou você pode estar numa produção muito grande, que tem, às vezes, até mais de uma equipe rodando ao mesmo tempo. Às vezes tem uma coisa de você estar com unidades, uma unidade está gravando no estúdio, outra unidade está gravando externa. Então, em função também das demandas do filme, o diretor de fotografia vai estar fazendo esse dimensionamento tanto dos equipamentos quanto da equipe, né? Porque não adianta você ter equipamento sem uma equipe, né, condizente com o número e complexidade do equipamento que você tem. E, enfim, a gente vai estar muito simulando, né,
assim, na pré-produção, no caso dos assistentes de câmera, eles podem participar de uma visita de locação. Só que eles estão fazendo coisas diferentes que o diretor de fotografia, né? O diretor de fotografia, quando ele vai para uma locação, numa visita, ele vai estar olhando como é aquela locação, os horários que o sol bate, etc. Já o assistente de câmera vai estar pensando em outra coisa. Ele vai estar pensando em onde é que eu vou montar a minha base, né? Essa é uma das funções do primeiro assistente de câmera, né? Quando a gente chega no set, a gente está gravando num espaço, mas a gente tem que ter aquela estrutura da câmera, das lentes, tudo ali pertinho, né? Não pode ser dentro do set muita coisa para não atrapalhar, mas também não pode ser longe, que você tem que fazer uma troca de lente, você tem que ir para um outro lugar, a lente vai demorar 15 minutos para chegar, isso não existe, né? E nessa parte ali da pré-produção, já entra o trabalho do primeiro assistente de câmera. Assim, o diretor de fotografia ele vai pedir, por exemplo, uma lente e um filtro. E o diretor e o assistente de câmera vai ter que saber se aquele filtro, por exemplo, se a gente tem uma lente, digamos que tem um bocal de 50 milímetros, um aro de 50 milímetros e uma outra com 62 milímetros, você vai precisar de filtros de tamanhos diferentes. Ou você vai, então, o assistente de câmera, às vezes, ele dá uma olhada nessa lista do fotógrafo e vai transformar aquilo em miúdos, porque o diretor de fotografia não vai especificar cada cabinho, cada bitola de filtro, ele vai dizer, olha, eu preciso de um filtro Pola. E aí o assistente de câmera tem que saber né, os diâmetros de cada lente para saber se ele tem que ter, qual a especificidade desse Pola em termos de diâmetro, dessas coisas todas, né? E no set, então, quer dizer, antes do set, ele vai fazer também uma coisa que é super importante, que é a visita na locadora, né? Ele antes do dia da retirada, a equipe vai para a locadora, vai retirar a câmera na locadora e vai fazer uma bateria de testes naquela câmera para ver se aquela câmera está ok, se ela vai tá ali para dar algum defeito ou se está tudo bem, né? Então, uma das coisas que eu faço lá no meu curso é a gente simular, né, as atividades como se a gente estivesse fazendo uma retirada. Então, no meu curso, a gente não vai encontrar a câmera pronta já em cima do tripé. A gente vai pegar o case da câmera, vai fotografar o case da câmera, vai fazer uma lista ali de todos os itens que estão ali, seja case da câmera, case da lente, case de acessório, né? Então, a gente vai estar ali enumerando os cases, porque quando a gente sai, a gente tem que saber se eu estou com 5 volumes, com 4 volumes, com 8 volumes, então qual a quantidade de volumes que eu vou estar transportando, o que, que tem dentro de cada um. E a gente faz essa coisa das fotos até para aquela coisa. Ninguém está livre, por exemplo, de ter um piriri no set, você começa o set e você vai ser rendido, outra pessoa vai desproduzir para você. Então, ela tem que saber como é que as coisas estavam arrumadas, né? E esses testes que eu estou falando são testes mesmo que a gente faz para entender, quer dizer, a gente liga todos os acessórios, a gente vê se cada um dos cabos está funcionando, se tiver um cabinho que não está funcionando, você tem que recusar, ó, esse cabo não está legal, me dá outro. E é uma coisa assim da maior importância, porque é o momento que a gente pode diagnosticar alguma coisa ali de equipamento que não esteja legal e que a gente vai mudar, né? E tanto é importante para o filme em si, para a produção, como é importante também para o assistente. Porque a partir do momento que ele faz uma retirada na locadora, aquilo que ele não acusou que tinha defeito, na hora de integrar, que você devolve, né, na hora que você entrega de volta lá na locadora, você é que provocou o defeito. O equipamento saiu ok e voltou defeituoso, então arrisca ainda você ter que indenizar, pagar o conserto daquela coisa que não quebrou na tua mão.
Então, tem a importância para a produção, né, de você garantir que aquele equipamento vai estar funcionando tudo direitinho, mas tem a coisa da proteção individual também, de você, enfim, das pegadinhas de você saber ali pegou um filtro que está arranhado, não viu que está arranhado, foi você que arranhou e você vai ter que indenizar. Então, a gente vai estar fazendo todas essas verificações e a gente faz testes, por exemplo, nas lentes, né, as objetivas, elas têm, por exemplo, umas marquinhas de foco ali, 1 metro, 2 metros, 5 metros. Existe um teste chamado teste de colimação, que a gente pega uma cartela, coloca ali a câmera na frente desse teste, e a gente vai ver se quando a gente coloca ali na lente 1 metro, se ela realmente está dando foco a 1 metro, porque às vezes a lente ela pode estar, a gente chama de descolimada, né? Ela está sem o ajuste perfeito. Então, se quando você pega uma lente que está descolimada, bota lá no 1 metro, ela pode estar dando foco com 1,20 m. Então, a importância da gente fazer esse teste é para entender se aquela lente você pode trabalhar, por exemplo, com trena, né, que é muito comum a gente trabalhar com trena, fazendo as marcas às vezes o ator vai se deslocar, ele começa longe, ele vem para perto, se afasta, ou às vezes não é ator, mas você está fazendo uma panorâmica que tem objetos de diferente distância. Então, o assistente ele tem que preparar esses focos, ele mede com a trena e vai vendo se, que a gente chama de foco na trena e foco no olho, né? E às vezes ele vai ajustando, mudando esse foco conforme o deslocamento do ator ou a distância das coisas que está enquadrando. Então a gente eu vou estar levando umas cartelas, a gente vai ter que estar falando teste de colimação. Existe um teste de paralaxe também, que é aquele teste que vai dizer se aquilo que a gente está vendo no visor corresponde ao que está sendo gravado, né? Esse teste de paralaxe é importante, até porque às vezes, sim, você está com uma câmera que está com o paralaxe desequilibrado, né? Então, às vezes, o boom já está entrando em quadro e você não está vendo porque o monitor tá enquadrando uma coisa e o sensor está gravando outra coisa. Então, são os testes que a gente vai estar fazendo, né? Nesse primeiro dia, né? O primeiro dia a gente vai estar simulando essa retirada de uma locadora, né? Antes mesmo de montar a câmera. E aí a gente vai estar vendo essa série de coisas, como é que se monta a câmera, o que é que monta primeiro, como é que eu transporto. Tem uma série de protocolos, né, que são muito importantes, principalmente para quem está querendo se profissionalizar e trabalhar mesmo em conjunto, né? E aí, depois dessa parte de câmeras e lentes, a gente vai estar entrando numa outra parte que já seria mesmo das funções do assistente de câmera, né? Como eu expliquei, a gente tem tipos diferentes de assistente de câmera. É claro que, às vezes, em sete menores, você tem pessoas acumulando funções, né? Mas você tem, por exemplo, o primeiro assistente de câmera, que ele é o grande encarregado ele é o cão de guarda que vai zelar ali pela integridade, se a câmera der defeito, se ela está mal montada, se ela está num lugar que tem risco. Então, tudo isso é responsabilidade do primeiro assistente. O segundo assistente, ele dá apoio ao primeiro, né? Então, por exemplo, numa marcação de foco, se você vai fazer um foco na trena e está com uma trena manual, não é uma trena eletrônica, quem vai levar a trena até o ator para medir é o segundo assistente, não é o primeiro. O primeiro não encosta, não desencosta da câmera, né? O primeiro assistente tem que estar ali de cão de guarda, então quem sai, vai pegar uma lente, trazer, é o primeiro. A gente vai ver que eles têm toda uma maneira, né, o pessoal profissional, de como se faz a passagem de lente.
de um para o outro, porque quem encosta na câmera é o primeiro assistente. Então, o segundo entrega a lente para ele, o primeiro é que vai pegar aquela lente e colocar na câmera, enquanto isso o outro vai devolver para a mala de lente. E é uma coisa assim que eu brinco até, faço uma analogia com o cirurgião, né? O cirurgião ele tem também um instrumentista que vai entregar lá as lâminas, né, para ele cortar, e tem uma maneira certa de você entregar a lâmina para o cirurgião, porque senão o cirurgião vai pegar e vai cortar a mão. Então, da mesma maneira, existe, né, uma convenção no mercado, né? A gente vai ver vou estar falando das associações, né, que aqui no Rio a gente tem a APASERG, que é a Associação Profissional dos Assistentes de Câmera do Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente tem a ACASP, são os assistentes de câmera associados de São Paulo. Enfim, são associações que têm os seus protocolos, né? Isso é em todo o Brasil, não vai mudando de país, de estado para estado, não, mas existem esses protocolos do cinema profissional e que é importante a gente estar entendendo, né? Então, o segundo assistente ele dá esse apoio para o primeiro e ele também faz a limpeza de lentes, ele faz a etiquetagem de tudo que tem ali, né? Porque você vai pegar uma série de baterias, sei lá, você pegou 5 baterias. Você vai botar lá uma tag para saber qual é a bateria 1, a bateria 2, a bateria 3, a bateria 4, a bateria 5, por assim por diante. Para que isso? Porque se alguma bateria estiver descarregando mais rápido, você já sabe que foi a bateria 3. Então, você já deixa ali ela no stand-by e vai priorizando as outras. Enfim, são uma série de procedimentos que a gente vê, né? Esse segundo assistente ele também vai estar lidando com a claquete, com os boletins, né? Ele que preenche a claquete. Então, ele tem que saber o momento que ele vai largar a claquete e fazer a troca de lente, né? Ele não se anda, por exemplo, com uma mão segurando a prancheta com boletim, a outra mão segurando a lente, a outra mão debaixo do braço. Então, você está com uma lente, você vai segurar só aquilo, você vai largar a claquete e vai largar o boletim. Na hora de bater claquete, você pega ela, você não vai ficar segurando a claquete ali o tempo inteiro e não fazer mais nada porque você está com uma claquete na mão ou com um boletim. Então, a gente vai estar passando todos esses procedimentos, né? E o segundo assistente de câmera não vai estar fazendo isso, ele é o responsável por ter as baterias carregadas, então a gente vai estar vendo ali tudo que é da competência, né, do segundo assistente de câmera. O terceiro assistente de câmera, ele já é o cara que vai estar com o vídeo assist. E às vezes, quando a gente pensa em vídeo assist em produção pequena, pode parecer uma coisa menor, você montou o vídeo assist ali, não vai ter mais que se preocupar, mas a gente às vezes se esquece que existem produções grandes ou até publicidades onde você vai estar montando mais de um vídeo assist, porque aí você monta um vídeo assist para o diretor, monta um vídeo assist para o fotógrafo, tem o vídeo assist do foquista, que também vai ter que estar ali com o monitor na hora dele fazer o foco. Se é uma publicidade, às vezes a agência vai ter um monitor também, porque eles vão estar vendo como é que é a cena. Às vezes o cliente vai visitar o set, aí vai ter um monitor para o cliente, e você vai ter que passar sinal para todos aqueles monitores e com aquela destreza de passar o sinal com ou sem as informações da câmera, conforme a pessoa que vai estar vendo aquele monitor, né? Informação técnica é no monitor do fotógrafo, não é no monitor, né, do cara da Coca-Cola que te contratou para fazer aquele comercial. Então, a gente vai estar vendo essas questões do vídeo assist. É comum, por exemplo, em produções, você estar movendo sempre o vídeo assist para o diretor poder estar olhando para os atores e não precisar virar o rosto para lá para olhar o monitor, para depois virar para cá, olhar para o ator. Enquanto você vira para lá para ver o monitor e ver para cá, você já perdeu o que o ator fez. Então, tem uma coisa também de você colocar esses monitores em perspectiva, que você baixa o olho, você vê o monitor,
daqui, você sobe o olho, tem os atores ali, né? Você não perde, eu digo o diretor, né? Você não perde esse tempo de olhar o monitor lá e voltar para cá. Então, tem uma série de manhas, né, que o Video Assist vai estar fazendo. E nas produções grandes, a gente tem a figura do GMA, né, que hoje em dia já está se usando, mas o aportuguesamento, né, das expressões, né? Antigamente a gente falava muito em logger. Aqui no Rio ainda se fala logger, mas se você chegar em São Paulo, a galera vai estar falando em GMA, que é o gerenciador de mídia digital. Então, essa é a pessoa que fica lá no set descarregando, né, o que foi gravado, né? Seja num cartão de memória, ou mesmo se você gravou num HD, você vai descarregar para aquele HD, você vai fazer backup em outro HD. Então, tem uma série de coisas ali que o logger vai estar fazendo, vai estar vendo os testes de integridade para ver se teve algum problema, vai estar dando uma pequena observada, porque às vezes, sei lá, corrompeu um arquivo, teve algum problema, é muito importante, né, o vídeo assiste, tá de olho e tá avisando, olha, deu um problema ali no take tal, vai ter que refazer ou no plano tal, perdeu tudo. Então, enquanto você não passou para outra locação, não mudou o enquadramento, não mudou a luz, você refaz com muito mais rapidez do que você descobrir isso só depois lá na ilha de edição, né? E aquela coisa, você está num curta-metragem, baixo orçamento, né? Às vezes o segundo assistente de câmera vai fazer a logagem. Mas se você está num longa, num comercial, que você está com 3 câmeras, com isso, aquilo, outro, você vai ter que ter uma pessoa só para descarregar cartão. Então, a gente vai estar vendo também essa competência, né, da logagem. O que mais que a gente vai estar fazendo? É, falei, né, enfim, a claquete ficou lá com o segundo, né, mas como é que a gente vai montar as claquetes? E a gente vai estar vendo também uma coisa que eu acho legal, são os aplicativos, porque hoje em dia tem uma série de aplicativos que ajudam muito a nossa função, né? Então, existem aplicativos que você, sei lá, que você joga a imagem da câmera, às vezes, para um celular, para um iPad, né? Ou que, às vezes, numa situação de guerrilha, você vai estar com uma coisa ali que não vai poder botar aquele monitor grande, etc., mas o diretor, sabe, você está filmando ali num câmera car que não cabe, você não vai ter como botar um monitor lá dentro, mas você vai habilitar ali num tablet ou no iPad, alguma coisa para o diretor, bem ou mal, estar vendo aquela imagem, né, em situações que você não possa estar fisicamente com aquele monitor lá, né? Que mais? Então tem existem aplicativos também que vão fazer esse cálculo do que a gente chama de profundidade de campo, né? Ou seja, você ter foco tanto no primeiro plano como foco no fundo, ou se você tem um foco numa área mais restrita, então ele vai te dar. Antigamente a gente tinha umas tabelas, né, que a gente tinha que ficar olhando aqueles manuais, a lente 50 com o diafragma 2,8, se eu botar o foco em 3 metros, o meu foco começa no 2,50 e vai até 4 metros. Se eu mudo o diafragma para 16, aí esse range de foco vai ser outro. Então, hoje em dia, caiu em desuso essas tabelas manuais, né, que eram glossários de livros que a gente ficava consultando, e existem aplicativos onde a gente já faz as especificações da lente e já vai vendo esse range de foco. Então, são uma série de controles, né? E depois a gente vai cair para uma parte mesmo de prática, que aí já prática mesmo de exercícios de foco, né? Então, como é que a gente vai fazer um foco, por exemplo, diante de um espelho, né? Porque a metragem a gente vai estar vendo de uma maneira diferente. Como é que você faz a metragem na trena? Se você está num ambiente se você tem um espelho, se você tem, ou se você está só de um ator para outro.
que mais? Você exercício, por exemplo, de foco num traveling, né? Quando você está num traveling, você tem que fazer marca de foco não só nas posições, digamos, do deslocamento do ator, mas do deslocamento do carrinho, porque o carrinho começa numa posição, termina na outra. Então, aquela metragem depende do carrinho estar na posição correta. Então, além de você fazer as marcações de foco para o ator, você vai fazer marcações também no trilho para saber se você chegou naquela posição que o foco é 3 metros no momento certo. Senão, você vai jogar ali o foco para 3 metros, o carrinho está atrasado ou o carrinho está adiantado, você errou o foco. Enfim, então a gente, aliás, nessa parte vai ser até legal, porque a gente vai estar também com o curso do Lula Araújo, né? O Lula vai estar com o curso de operador de câmera em outra sala, etc. Mas em alguns exercícios a gente vai estar juntando a turma de operação de câmera com a turma de assistência de câmera para a gente fazer exercícios conjuntos. E aí vai ser uma coisa muito legal, porque a gente vai estar observando ali a integração dos assistentes com o operador de câmera. Aí tem uma série de coisas, né? Sei lá, desde que, por exemplo, uma coisa que o assistente de câmera faz à torta e à direita é o que a gente chama de down leve, né? É tirar a câmera da mão do operador. O operador ele não pode ficar o tempo inteiro com aquele peso, senão ele vai estar ali com um mal de Parkinson na hora que ele for gravar. Então, qualquer intervalinho ali, é uma câmera na mão, o assistente vai aliviar a câmera do operador, porque ele tem que estar, né, bonitinho com a mão, né, sem o peso, tem que estar descansado para poder executar aquele plano. Que é mais como é que a gente faz a guia para o operador, né? Então tem uma série de manhas. Você está guiando o operador, você nunca vai encostar nele da cintura para cima. Você vai chegar no operador, vai encostar a mão no braço, você já fez a câmera desequilibrar. Então, da cintura para cima, né, você não vai estar, de repente, mexendo ali, né, você não vai estar desequilibrando ele, às vezes, para dar uma guia, ou quando o operador vai andar de costas, quando o operador vai correr. Então, toda essa dinâmica, eu acho que vai ser muito legal a gente estar fazendo em conjunto com os operadores de câmera, né? E a ideia é a gente estar em todos esses exercícios se revezando na equipe. Para quê? Para a gente estar vivenciando cada uma das funções. Então, a gente vai fazer um exercício onde primeiro, né, digamos, aqui tem a Bárbara e tem o Lohan. Então, o Lohan vai estar como primeiro assistente de câmera, a Bárbara vai estar como segunda. Depois a gente vai mudar aquele mesmo exercício, o Lohan vai estar como segunda, a Bárbara vai estar como primeira. Então, a gente vai estar vivenciando tudo. E é importante vocês terem essa ideia do que cabe ao primeiro, o que cabe ao segundo, o que cabe ao terceiro, né? O SET tem essa coisa muito legal desse trabalho em equipe, que você tem que saber o que compete a você, porque você, claro que você pode ajudar a outra pessoa, mas você não pode largar o seu para ajudar o outro, né? Senão você vai criar um problema ali. Então você tem que saber a hora que você pode ajudar, como você pode ajudar. E, enfim, o que é mais? Então, vamos estar fazendo esses exercícios de foco, esses exercícios com o operador, de como comandar com o operador, conforme às vezes você combina até a passada, né? Se ele vai dar o primeiro passo com o pé direito, você também vai dar o seu primeiro passo com o pé direito, porque senão, na hora que um andar para trás, um vai pisar no pé do outro. Então, tem uma série de filigranas, né? E é um curso prático nesse ponto, porque eu acho que o legal é a gente fazer exercícios para vivenciar essas situações. E depois a gente vai estar falando sobre postura de sete, né? Que são aqueles códigos que existem, né? Desde código de vestimenta, por exemplo, os assistentes de câmera, eles vão se vestir de preto. Aquilo ali é para que a sua roupa não reflita uma cor indesejada na fotografia, né? Quando você está de preto, você também disfarça melhor. Quando você está de preto ou numa área escura,
quando você passa por espelho, por vidro. Então, tem uma série de posturas, né? Desde dress code a como se comportar para você tá ali. E eu acho que é basicamente isso, né? Sim, claro, a desprodução a gente vai estar fazendo também, né? Porque depois que a gente grava, a gente vai guardar a câmera, não sei o quê, vai devolver. Então, tem todo aquele protocolo. Se você identificou algum defeito, poxa, quando eu botei a lente tal, começou a sentir um barulhinho assim, assim, assado no motor. Então, aquilo ali você vai fazer um relatório para você devolver para a locadora, dizer, olha, tal coisa, eu percebi isso, aquilo. Então, essas posturas, todas as incumbências, né? E a gente vai estar fazendo isso. Eu não sei se tem gente aqui, né? É muito legal quando a gente está com convidados. E queria ver se, enfim, de perguntas, né? Eu estou falando muito, eu já estou quase 1 hora aqui falando, e estou querendo ver. Tem gente aqui na sala. Seria muito bom que vocês se apresentassem, explicassem mais ou menos a experiência de vocês e tudo. E estou aqui para responder pergunta, né? Como é que tá aí? Tem a Bárbara tá Oi, aqui? sou eu, Oi. dá pra assistir? Sim, sim. Oi, Bia, prazer. Eu queria falar que eu sou, tipo assim, a mesma experiência que você, quase, eu sou jornalista pelo FRJ. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui. Tá. Show. Oi. Sim. Eu também sou Ah, tô jornalista te pelo vendo. FRJ, e aí eu também acabei me aproximando muito mais da parte de audiovisual, assim. E Sim. aí também tive uma experiência na UF com cinema e também faço muita coisa independente, né? Lancei documentário, me formei com documentário, agora produzi um pela Lei Paulo Gustavo. E aí eu queria muito fazer o curso com você, eu só não vou conseguir nessa data de agora, para essa turma. E aí eu Hum. queria saber se tem prazo para abrir de novo, como é que é, de quanto em quanto tempo abre. Eu acho que eu acho que abre 4 vezes no ano, né? Não lembro, são 3 ou 4 vezes no ano, mas a gente vai tendo. Tem quadrimestres, né? A escola, que ela Uhum, tem um bloco de cursos, e aí depois dá uma parada e tem os filmes, né? Porque normalmente os alunos eles vão ser chamados num momento futuro, né? Então, assim, tem o curso de roteiro, tem o curso de direção, tem o curso de direção de arte, o curso de som, e aí depois a escola ela vai fazer uns 4 ou 5 curtas e vai uhum, juntar os alunos das várias turmas para compor a equipe daqueles filmes, né? Então já é um momento que não é mais, digamos, a sala de aula, né? Está fora da carga horária do curso, mas você fazendo o curso, você vai estar ali com o nome e o pessoal vai chamando, né? uhum. Entendi. Então, eu estava muito ansiosa para ver, porque eu queria muito saber da parte mais técnica, assim, mas eu só não consigo nessa turma de agora mesmo. Mas eu já Sim. adorei, assim, a sua aula de hoje, eu adoro essa parte bem burocrática mesmo da câmera, e eu queria saber mais, assim, então, enfim, estarei em breve na sua turma. Ah, vamos lá, vamos lá. E a gente precisa de mulher, né? Deixa Ai, eu sim! aproveitar Nossa, para eu fiquei super vender animada que a professora É, era mulher, assim, ainda mais com uma trajetória parecida com a minha, né? Porque eu não sei como foi sim. pra você, mas eu me senti muito peixinho fora d'água, assim, quando eu fui pra UF ver o pessoal de cinema, né? E aí eu vim de jornalismo, eu fico, ai, eu sou jornalista, o pessoal de cinema tem outra visão, assim, das coisas, né? Então eu fiquei assim, a gente tem a trajetória parecida, eu me senti bem, bem feliz, assim. Sim. Aí, o curta que eu fiz agora, o documentário, foi até com uma equipe toda feminina, né? Eu fui proponente, eu faço questão sempre, assim, de trabalhar com mulheres, faz toda a diferença. Então, enfim, Ah, estarei em legal. breve com você. Muito prazer. Ah, legal. E eu vou estar falando de muita coisa, por exemplo, deixa eu aproveitar e vender a brasa, Por né? favor, por favor. Porque, por exemplo, eu faço parte de um coletivo de mulheres e dissidentes de gênero, o DAFP, Uhum, né? Assim, a fotografia é uma das equipes que menos emprega mulheres dentro da cinematografia, né? A uhum, gente tem uma coisa ali de um preconceito enraizado, né? Que é aquela coisa, né? Tecnologia com homem.
Então, as mulheres Exatamente. estão na produção, as mulheres estão na direção de arte, que são aquelas coisas consideradas, entre aspas, femininas, né? Então, direção de arte, claro, não, gente, não estou, pelo amor de Deus, diretores de arte, não, eu estou fazendo uma alusão, mas assim, eu vou montar o cenário, isso é decoração é coisa de mulher. Não, mas câmera, aí não, câmera, coisa pesada, tem que ser homem, né? Então tem uns mitos aí que existem, né? E a gente até brinca que é uma das coisas que a gente fala muito no coletivo é que mulher não pode pegar peso quando o peso é a câmera. Se o peso for um filho, ninguém está vendo lá quando você está no buzum com duas crianças no colo, etc. Ninguém pensa que a criança pesa 30 quilos, que a criança pesa 20 quilos, ninguém se levanta e cede lugar, mas aí pegou uma câmera, fica aquela coisa. Enfim, e existe, enfim, né, nessa parte a gente vai estar falando muito sobre essas coisas também, né? Porque é interessante quem entra para o cinema estar participando desses coletivos, dessas entidades, quer dizer, o DAF é específico para mulheres, né? Mas, por exemplo, a PASERG já é uma associação profissional, entendeu? Existe também uma coisa de aonde você consegue trabalho no cinema, entendeu? Porque normalmente quando a gente monta uma equipe, o fotógrafo escolhe o primeiro assistente de câmera. Tá? É claro que ele tem que passar pelo crivo do produtor, pelo crivo do diretor, mas, no geral, quem escolhe o primeiro assistente de câmera é o fotógrafo. Então, se você quer ser, para chegar, você tem que colar com o fotógrafo. Agora, a equipe de foto já é o primeiro assistente de câmera que monta, entendeu? Então, o primeiro assistente chama o segundo, chama o logger, chama não sei o quê. Então, é claro que às vezes o produtor pode chamar, mas sabe, você tem que colar no primeiro assistente de câmera para conseguir os seus trabalhos como logger, como segundo, como vídeo assiste. Então, através dessas entidades, né, a Pacerja, enfim, já é uma entidade, enfim, de anos, CNPJ, formalizada, etc. O DAF é um coletivo, mas assim, é um coletivo que tem mais de 500 sócios, Brasil afora, e tem muito network que as pessoas, estou precisando disso, quem pode salvar numa diária, não sei quem. Então, às vezes, você vai para uns grupos de zap que você acaba se entrosando, fora aquela coisa aí, estou aqui com um problema, deu um treco aqui no meu vídeo assiste, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não está passando imagem, então você joga aquilo no grupo, tem esse salve, entendeu? Então, é muito importante você estar também fazendo essa parte aí mais informal, né, a sua rede de contatos, né, não só aprender, né, digamos, as coisas, mas estar construindo todas essas redes. Ai, total. Não, eu tô muito afim de saber melhor, assim. Ainda mais que eu comecei meio amador, né? Só pegando a câmera e fazendo, assim. Deu tudo certo, mas também já perdi muito material por causa de logagem errada, cartão corrompido. Então eu queria muito saber dessa parte mais técnica, assim. Certo. Muito chique, acho você muito chique. Ai, obrigada. A gente tem um curso específico de logagem também, né? Que Aham, aí é dado pelo Lohan. uhum, Aí já é aquela logagem feita com os programas, com o Silverstack, aí já é um programa pago, caro, uhum, que aí a produção é que vai alugar aquilo para o logger, uhum, etc. O meu curso ele é um pouco assim mais generalista, né? uhum, A gente tem, por exemplo, um curso específico que é dado pelo Baco, né, dos gimbals e etc. Então, aí já é uma coisa mais específica para assistente desses aparelhos. Então, a gente vai dando um apanhado geral, mas existem também esses outros que a gente vai se aprofundando, né? sim, muito legal. Eu adoro essa parte técnica, adoro É. poder saber resolver problemas, é muito bom.
E depois, você que está querendo chegar, né? Chega lá depois, procura Uhum. o site do DAFB. Ele Tá. começou como diretor de fotografia do Brasil, por isso que a gente mantém, www.dafb.com.br. Uhum. Ele está ainda com os defeitinhos, a gente está para fazer um novo site, tirar uns bugs que tem, mas a proposta dele é mapear mulheres e dissidências de gênero, né? Que não é um coletivo só de mulheres, a gente só não aceita homens cis, né? Uhum. Mas pessoas não binárias, Sim. pessoas, enfim. E a ideia é mapear mulheres Brasil afora para que as Uhum. pessoas não digam, mas não tem Aham. assistente de câmera na cidade dizendo sei das quando parar. Não, Tem tem. sim. Ah, Tá entendi. aqui, então a ideia Uhum. é um Criar pouco essa esse rede, né? cala-boca na história do não existem mulheres, né? Sim, perfeito. Maravilhoso. Aí deixa eu te entrevistar rapidinho, só para Vamos saber. lá, vamos lá. Você fez duas graduações, então. Você formou em jornalismo e depois você fez outra graduação na UF ou foi tipo mestrado? Não, não, foi graduação mesmo, né? Na Aham. UF eu confesso que eu nem terminei, Ah, tá? é? Já começou Mas a assim, trabalhar. não, eu fiz a minha graduação na ECO, eu me formei em Uhum. 86. Uhum. 15 anos depois eu entrei na UF. Ah, Não entendi. foi, eu não terminei uma e comecei outra, entendeu? Aham. E quando eu entrei na UF, eu estava com 39 anos e dois filhos. Então é uma Caramba! Uhum. outra situação de vida, né? Eu Aham. passei 10 anos lá, mas já estava no mercado, já estava correndo atrás. Então, assim, pintou Sim. um filme, abandona a matéria, fez isso. Aham. E aí eu acabei concluindo, né? Eu cheguei a concluir toda a parte do curso, mas não, Não entregou nossa, meia TCC. culpa, não tem TCC, então. Ai, não, o TCC da UF é super burocrático, você tem que fazer dois, tem que fazer monografia e o filme, né? Dá um trabalho. Tenho vários Não, os filmes amigos eu que tenho, fizeram isso. É, os filmes eu tenho, mas aí eu acabei naquela coisa, já com a vida, sim, eu enfim, não. complicada e acabei que o diploma de jornalismo me supre para as coisas. Então, eu Sim. fui, na verdade, para a UF até mais querendo essa coisa do network, né? Justamente se eu fosse Uhum. para mestrado, eu ia para uma área de pesquisa, que não é o trabalho de campo de Sim. set, né? Então já é uma coisa uma outra área, né? Tudo é Entendi. cinema e tudo, mas eu busquei mesmo uma nova graduação. Na época nem existia ainda o curso de cinema, quer dizer, Uhum. enquanto eu estava lá, o cinema deixou de fazer parte de comunicação e passou a fazer parte, e passou a ser um curso à parte, né? Aham. Então, na verdade, eu não iria fazer um segundo bacharelado, mas uma segunda habilitação no mesmo bacharelado. Aí Entendi. eu falei, é muita coisa para eu parar a vida para fazer um TCC e Aham. devia ter feito, mas não consegui. Não, acontece, é super, super comum. Mas tá Sim. show, acho que é isso. Muito obrigada. E mais alguma E pergunta? acho que não, eu tava muito, muito animada, assim, para te ouvir. Mas em breve eu estarei como aluna também, se der certo. Ah, venha assim que vai ser legal. A gente precisa de mais De manas mulheres, com nesses certeza. corres. Estarei presente. Tá bom. Muito obrigada, Bia. Certo. Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Gente, então acho que a gente termina por aqui e é isso, né? Espero que tenha mais gente assistindo, né? É muito estranho essa coisa aqui de ficar falando para uma tela, né? Sem aquela interação olho no olho que eu acho que é muito legal. Mas é isso. Tô aí, dias 25 e 26 e aguardo vocês todos, ok? Até lá, pessoal. Tchau, boa noite. Tá, boa noite.